pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre o mercado de Forex. Hoje eu vou ajudar vocês a configurar as duas linhas de tendência que eu uso nas minhas operações. Essas linhas de tendência são muito importantes porque ela vai ser o seu gatilho no seu gráfico de 30 minutos depois que você observar o seu gráfico mensal e semanal. Então é importante você prestar muita atenção como se configura essas duas linhas de tendência para que você possa fazer o mesmo no seu computador, ok? Então vou mostrar para vocês como configurar então as duas linhas de tendências que você vai usar constantemente em suas operações. Vamos lá à tela então? Então para você gravar as linhas de tendência de um modo muito simples e muito prático, que é o que eu procuro mostrar para as pessoas, você vai aqui nessa função aqui, lista de indicadores, vai clicar aqui em cima, vai aparecer escrito Moving Average. Você vai clicar no Moving Average, vai colocar o primeiro período de 6, método simples, na abertura, põe uma cor azul para que fique bem claro e essa linha você coloca a segunda linha para ficar um pouquinho mais grossa para que você possa enxergar com mais facilidade. Você vai dar o OK e você percebeu que apareceu essa primeira linha azul aqui de tendência. Novamente você vai aqui em lista de indicadores, Moving Average novamente. Aqui agora você vai mudar para 21, muda a cor para vermelho, a linha você deixa da mesma largura e dá um OK aqui. Perceba que depois que você fez essas duas linhas de tendência, que é a linha 6 azul e 21 vermelha, você já está configurado as suas duas linhas de tendências que você vai usar como gatilho nas suas operações, tá certo? Então essas duas linhas que nós configuramos agora aqui no gráfico de 30 minutos, são essas duas linhas que será o seu gatilho de entrada. Detalhe importante, vamos salvar essas duas linhas para que você, toda vez que você colocar uma moeda nova, um ativo novo, você não precise configurar novamente essas duas linhas. Então, como fazer para que esse gráfico, ou seja, essas duas linhas móveis, fiquem em todas as suas operações, todas as moedas que você venha a utilizar? Bom, como você pode fazer? Vamos ver aqui. Você vai clicar no meio do gráfico, vai achar onde está escrito Template, salvar template, e você vai colocar o nome linhas móveis Willy, para você sempre lembrar que são as linhas móveis que eu estou indicando para vocês operarem, tá certo? Vai colocar em salvar e automaticamente você salvou essas duas linhas móveis. Perceba que depois que você salvou esse template, toda vez que você pegar uma moeda com o seu mouse e arrastar para o gráfico, automaticamente essas duas linhas, que são a 6 e a 21, já vão estar configuradas no seu gráfico. Então você não precisa se preocupar em toda vez que for abrir uma ordem ou abrir um gráfico diferente, tenha que configurar novamente a linha 6 e 21, tá certo? Então, muito simples, muito fácil e dessa maneira você vai conseguir então ter uma visão muito mais rápida nas suas operações. As pessoas me perguntam o que são essas duas linhas de tendência que eu uso, como eu não sou grafista e sim fundamentalista, as pessoas me perguntam por que eu uso essas duas linhas. Eu vou pegar aqui e mostrar no meu livro o que são essas linhas de tendência. Aqui na página 203 diz assim, tanto o Renko quanto as linhas são indicadores, são cálculos matemáticos. O Renko é com base nos preços e as linhas móveis são com base nas movimentações de compra e venda. Sendo assim, você pode escolher usar os dois indicadores ao mesmo tempo ou somente um deles. Observação: o Renko deverá ser usado como gatilho apenas no gráfico de 30 minutos, assim como as duas linhas de tendência também devem ser observadas somente no gráfico de 30 minutos. Essas duas linhas que eu uso são linhas de gatilho. Para você que está começando agora no mercado de Forex, é importante você ter esse rumo, esse norte nas suas operações, até que você consiga com o tempo ter mais conhecimento de tempo de tela, de valores de moedas, você não vai mais precisar usar linhas de tendência. Simplesmente você vai ver só preço. A grande pergunta é, qual o melhor momento de entrada em um ativo? Como vimos na aula anterior, vimos topos de fundos históricos no mensal e semanal, e nesse gráfico agora de 30 minutos,
onde você vai observar essas duas linhas, a linha 6,21, será o seu gatilho de entrada. Por exemplo, vamos fazer uma análise dessa moeda aqui, NZD-JPY. Então observe o seguinte, o seu gatilho vai ser no gráfico de 30 minutos, porém você vai primeiro olhar no gráfico mensal, como nós estamos vendo aqui, que tem um fundo histórico e um topo histórico, vai olhar novamente no seu gráfico agora no semanal, se você tem um fundo histórico e um topo histórico aqui, vamos só selecionar aqui para você verificar, ter uma ideia. Então você viu que no mensal e no semanal você tem um fundo histórico dessa moeda que é o NZD-JPY, ou Nova Zelândia versus o Ien japonês. Até aqui tudo bem, então você já identificou que essa moeda aqui você só vai fazer compra nela pelo fato dela estar no fundo. Por que você tem que observar essa questão de por que está no fundo? Porque você não pode operar em duas direções, você não pode operar comprando e vendendo uma moeda, porque se essa moeda já está no fundo dela, no mensal e no semanal, a probabilidade dela subir é muito maior do que a probabilidade dela cair. Então, se você for fazer uma venda nessa moeda aqui, no gráfico de 30 minutos, só porque a linha azul cruzou para baixo, provavelmente você vai errar no seu trade. Então vamos agora voltar para o gráfico de 30 minutos aqui, para você verificar o que eu estou querendo dizer para você. Então voltamos aqui no gráfico de 30 minutos e perceba o seguinte. Essa moeda vai dar várias entradas de compra, que é isso que nós estamos buscando. Comprar, porque verificamos aqui no gráfico mensal e o gráfico semanal que ela está no fundo. Ela desvalorizou, a última vez que ela chegou nesse valor foi exatamente, vamos ver aqui, em 2009. Então essa moeda de 2009 até 2020 ou até 2018, ela sempre esteve num preço padrão. E agora ela voltou a cair novamente. Então nós podemos dizer que essa moeda é uma moeda de fundo, que ela desvalorizou muito e a tendência dela agora então é valorizar essa moeda. Como que nós vamos usar então o gráfico de 30 minutos? Voltamos para o gráfico de 30 minutos e agora o que a gente vai observar nesse gráfico de 30 minutos? O cruzamento da linha azul, que é a sua linha de referência, sempre você vai entrar comprando quando ele cruzar a linha vermelha para cima. Detalhe, você não vai vender só porque a linha azul cruzou para baixo, aqui no gráfico de 30 minutos, que você vai fazer uma venda aqui. Pode até dar certo, 1, 2, 3 vezes, mas a probabilidade, como vimos no gráfico maior de mensal e semanal, é que essa moeda tende a subir muito ainda. Então o que nós queremos pegar somente é a subida dessa moeda. Então você só vai operar compra nessa moeda aqui. Como que eu vou fazer essa compra? Toda vez que essa linha azul cruzar a vermelha, você pode entrar com uma compra. Perceba que aqui nesse exato momento, aqui ela cruzou com a linha vermelha para cima, que é a tua indicação, o seu gatilho que você vai comprar essa moeda. Se você conseguisse entrar exatamente nesse ponto e manter-se até o momento que ela cruzou novamente, você teria feito mais ou menos 222 pips de lucro nessa operação. Por quê? Embora ela quase cruzou aqui em alguns momentos para baixo novamente, ela só deu o cruzamento final dela aqui, nesse ponto. Então nesse ponto você poderia ter a opção de fechar a sua ordem com um bom lucro e esperar novamente o cruzamento dela aqui para você entrar novamente com a mesma ordem. Então aqui nós analisamos uma moeda que estava no fundo. Então moeda no fundo sempre vai ser compra no gráfico de 30 minutos quando a linha 6 cruzar a vermelha 21 para cima. Agora vamos ver uma outra referência de moeda que esteja no topo. Vamos pegar uma outra moeda aqui. Deixa eu achar. Vamos achar. Cadê? Aqui. Euro versus dólar australiano. Lembre-se que você sempre vai começar com o gráfico mensal, certo? Então, no gráfico mensal, você vai definir onde está o topo, onde está o fundo, e aqui você vai conseguir observar então que essa moeda, a tendência ou a probabilidade dela
é de ela ficar mais tempo aqui, nesse espaço. Vamos até escrever aqui, ó. Probabilidade. A probabilidade é que ela volte a esse preço que está escrito exatamente aqui. Então essa moeda euro versus australiano, dólar australiano, essa moeda então nós identificamos que ela está no topo. E então nós vamos agora voltar para o gráfico de 30 minutos e nós vamos usar ele como referência para só vender essa moeda. Perceba que nessa operação houve várias entradas aqui. No dia 20, por exemplo, a linha azul cruzou a vermelha e você faria uma venda dessa moeda porque você já identificou um topo histórico no mensal e no semanal. Aqui, novamente, no dia 23 de março, você identificou uma outra venda dessa mesma moeda. Então você realizou um lucro, fechou a ordem, esperou a linha cruzar novamente, fechou outra ordem e aqui novamente você conseguiu fazer mais uma entrada no dia 23, você conseguiria fazer duas entradas na mesma moeda com lucro nas duas, seguindo as duas linhas de tendência. Então é muito simples para você traçar a linha mensal, semanal, como topo e fundo histórico e usar a linha de 30 minutos como gatilho para suas operações. Outro detalhe importante que quero frisar para vocês novamente. Se você está operando topo e fundo histórico no mensal e semanal, mesmo que a linha azul, digamos assim, se você está operando topo e essa linha azul está mostrando uma compra, você não vai fazer uma compra, você só vai fazer venda porque você está operando topo nos gráficos maiores. Se você está operando um fundo de gráfico e de repente essa linha cruzou para baixo, a linha azul cruzou para baixo, você não vai fazer venda também. A sua posição só deve ser de um lado. Nunca fazer duas posições ou tentar ganhar no mercado dos dois lados. Isso não vai acontecer. Normalmente pode acontecer uma, duas ou três vezes você conseguir acertar e cria-se uma autoconfiança nesse sentido, mas depois quando você vê tudo que você ganhou, você acabou perdendo em pouco tempo. Então não procure operar as linhas de tendência em dois lados, comprando e vendendo, desde que se ela cruza para cima eu vou comprar, se ela cruzar para baixo eu vou vender, achando que essa é a tendência normal. Esse é só um gatilho baseado nos gráficos maiores. Tá bom, pessoal? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como configurar o gráfico Renko, que é um gráfico muito importante nas suas operações e tem muita gente que gosta desse gráfico Renko. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, um forte abraço e até a próxima.